Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gui Casagrande e esse é mais um episódio do RH no Ar, o nosso papo aqui inspirador com pessoas que conhecem muito do mercado de gestão de pessoas, que gostam de falar de futuro. Inclusive, falando de futuro, nesse episódio a gente vai falar aí para que lado, para onde esse mercado, esse mundo louco do RH tá indo, né? E pro nosso papo fluir muito, ser muito gostoso aqui, eu tô com 3 convidadas super especiais. Uma você já conhece, porque ela já esteve aqui uma vez, né? Então, Tati, seja bem-vinda, Tati Kubotani, diretora da Acreditas, tudo bem? Tudo bem, Gui, muito obrigada, prazer estar aqui novamente. Sou a Tati Kubotani, diretora de Talent. Talent na Acreditas compreende algumas áreas, então recrutamento, Talent Intelligence, comunicação interna, Employer Branding e diversidade e inclusão. Sem job, tá sem job. Não, tranquilo. Tranquilíssimo. Também estou aqui com a Isabel Azevedo. Tudo bem, Isabel? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa. Quer contar um pouquinho de onde você é para as pessoas? Sim, eu sou diretora de Talento e Cultura da Nestlé. Também Ótimo. Um pouco como a Tati, eu tô sem job. Sou da área de Talent Acquisition, treinamento, Employer Branding, desenvolvimento e cultura. Arrasou. Pouca coisa, Gui. Bom, e nossa terceira convidada que eu não sei nem como apresentar, porque ela faz tanta coisa, gente, que eu não sei nem o que eu falo primeiro. Sofia Esteves, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Que honra estar com 3 pessoas tão especiais, viu? Obrigada, Acreditas, pelo convite. Imagina. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui me relacionando com vocês, um prazer enorme. Bom, eu sou a Sofia, como o Gui falou, eu sou a fundadora e presidente do conselho do Grupo Companhia de Talentos, do Beta.com, que é uma startup de educação para a carreira, e do Instituto Ser Mais, que é uma ONG voltada para jovens em alta vulnerabilidade social, para a inclusão no mercado de trabalho. Além disso, como ele falou, faço algumas pequenas coisas, mas não vale nem a pena contar. Né? Muitos anos de praia, 61 anos aí, 37 militando na área de gestão de pessoas. Arrasou, muito bom. Vai contar tudo pra gente aqui sim hoje, viu, gente? A nossa mesa hoje tá poderosa, eu quero aprender muito com vocês. Mas, gente, antes de mais nada, eu quero pedir pra quem tá assistindo a gente aqui, já se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar de futuro, e pra você garantir o futuro, os próximos episódios que vem aí, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho, compartilha esse episódio e os outros episódios da RH no Ar também com a sua rede aí, pra todo mundo acompanhar esses conteúdos que estão sendo super legais. A gente tá tendo um feedback muito positivo, então é muito importante você ajudar a gente aí a fazer esse conteúdo chegar cada vez em mais pessoas. Beleza? Vamos embora então agora valendo? Bora lá. A gente sempre começa o nosso podcast, o nosso papo aqui, com um quadro que a gente chama de RH sem crachá. Então a ideia é, literalmente, eu tirar o meu crachá aqui e a partir de agora todo mundo ficar sem crachá e eu conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Das particularidades, do que vocês gostam de fazer, um pouquinho da vida de vocês sem crachá. Já que a gente fala tanto de pessoas aqui, a gente precisa se conectar com as pessoas primeiro, né? Então, o primeiro passo que a gente vai dar aqui, eu quero conhecer vocês sem crachá. E para começar, eu vou tirar o meu. Isso. Então, vou tirar um... E agora, vamos nessa. Quem quer me contar quem é quem aí sem crachá? Quem quer começar? Eu posso começar, Começa, porque eu Sofia. falo tudo com crachá, sem crachá, como eu adoro falar e conto tudo da minha vida, né? Quem entrar no LinkedIn vai ver que eu tenho até uma fotografia em cima de um pé de jabuticaba, que, aliás, é o que eu adoro, subir em árvore, catar jabuticaba na árvore, então eu posto e coloco de tudo, mas... Bom, eu acho que tive um grande sonho de vida, que era ter, né, um instituto, uma ONG para cuidar. Então, toda a minha carreira, eu pensei que eu ia... Né, meu plano estratégico, aliás, é legal para vocês saberem que a gente tem que ter um plano, mas ele nunca sai como a gente espera. Né? A vida leva a gente para onde tem que levar. Mas eu fiz psicologia para trabalhar em escola, aprender a lidar com crianças, porque o objetivo era ter uma ONG voltada para um orfanato. Só que eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade, não consegui estagiar na área, e depois eu na hora de conseguir um emprego, na época, experiência era o mais importante, levei um monte de porta na cara. E aí, um dia, né, precisava sobreviver, liguei numa empresa de recursos humanos, uma consultoria que eu não fazia absolutamente o que era uma consultoria de RH, e falei, bom dia, eu tenho um alto potencial e com 23 anos, vocês não querem me dar uma chance? E foi assim que eu comecei minha carreira. Olha só. Ganhando menos que salário mínimo, eles duvidando do meu potencial, mas a meu lado calabrês falou, peraí, eu vou lá e vou mostrar quem eu sou e, graças a Deus, me encontrei na área. Depois de 2 anos, recebi um convite de um diretor de recursos humanos. Falou, menina,
você pensa RH muito bem, muito legal. Eu queria que você trabalhasse para mim, fizesse um job para mim. E foi assim que começou o Grupo Companhia de Talentos. Nunca imaginei empreender, nunca imaginei em fazer carreira em gestão de pessoas e estou eu aqui na hora de montar a ONG, que era meu grande sonho, que eu tinha colocado uma meta de aos 50 anos fazer isso. Não existia mais a possibilidade de montar um orfanato, não existe mais a pessoa jurídica. E aí a presidente da Vara Infância e Juventude virou para mim e falou, escuta, mas a vida te preparou para trabalhar com outros órfãos, os órfãos do mercado de trabalho que ninguém dá uma chance para ele, ninguém prepara esses jovens, sejam da Fundação Casa ou de abrigos. E aí fomos nós, em 7 anos, já capacitamos e empregamos mais de 20 mil jovens em grandes empresas, então é um grande orgulho para mim, assim, sou 100% realizada na minha carreira e isso que faz eu trabalhar num monte de coisas diferentes e eu levo o meu trabalho como uma missionária, assim, de fazer as pessoas refletirem. A Bel está aqui, né? Não me deixa mentir. O tempo inteiro eu estou questionando status quo, buscando o que mais, e o que mais, e o que mais, sair dos modismos e, de fato, para a necessidade de trabalhar cultura, valores, coerência nas organizações. Então, eu adoro e, assim, coisas que eu faço fora do dia a dia, né? Que eu amo muito, gente, casar as pessoas. Eu sou incrível, eu já sou madrinha de um monte de casamento, assim, eu adoro, eu olho assim e falo, pô, já dá o match. Já faço o match, aí é engraçado, porque sem nenhum dos dois saber, eu convido para, às vezes as pessoas não têm nada a ver uma com a outra, eu convido para o encontro de alguma coisa, e aí, assim, 80% das vezes dá certo. Olha, o olhar aguçado de people, né? Não tem jeito. Eu brinco que eu nasci com a veia de recrutamento e seleção, seja de executivos de jovens ou de... Adoro ver as pessoas felizes, né? Adoro. Primeiro, parabéns, né, por tudo isso. E obrigado por estar aqui, por estar contando essas histórias pra gente. Obrigado mesmo. E você, Bel? Conta quem é a Bel sem crachá. Nossa, a Bel é uma pessoa que ama pessoas. Eu adoro o que eu faço, acho que eu sou muito parecida com a Sofia, adoro o que eu faço. E eu sou mãe do Lucas e do Thiago. E ser mãe, eu acho que é uma das maiores realizações, né, na nossa vida. O problema é que eles não vêm com manual, né? Não vem. E eu vou dizer que depois a gente pode fazer um podcast só de maternidade. Gente, tem coisas que a vida não conta, tem coisas que realmente os desafios são muito grandes, né? Só quem é amiga de verdade mesmo que te conta, olha o que você vai passar. Eu sou a esposa do Rogério e eu adoro, eu sou uma pessoa extremamente família. E eu sou bem parecida com a Sofia, de eu não conseguir parar. Eu não fico parada. E eu tô hoje na Nestlé. Começou a pandemia, eu estava como responsável de RH para a equipe de vendas. Imagina, 4 mil pessoas, o que a gente vai fazer? O primeiro atestado de Covid foi parar no presidente. E aí chegou para mim naquela velocidade, enfim, muitas coisas. E no meio de tudo aquilo, eu fui convidada para ser coautora de um livro sobre soft skills, que veio um pouquinho antes de pandemia. E eu falei, vou abraçar, né? E aí eu acho que tem uma coisa muito forte em mim, que quanto mais eu tô com mais coisas para fazer, aí é onde eu recebo mais desafios e onde eu quero fazer mais. Porque eu tenho uma coisa que talvez a minha avó já dizia, né? Você vai entregar algo para aquela pessoa que está ociosa, talvez é melhor você entregar para aquela pessoa que realmente está com muita coisa e não sabe nem por onde começar. E foi isso. E aí eu abracei esse desafio, eu nunca tinha feito, então para mim foi uma realização pessoal muito grande de participar de um capítulo, e aí eu falei um pouquinho sobre inteligência emocional e nem imaginava o que ia dar uma pandemia. Olha, né? Só. E aí eu participei do volume 1, hoje já tem acho que 3, 4 volumes, então eu sou muito realizada e adoro pessoas e adoro o que eu faço. Alô, muito bom. Hobby.
Hobby, viajar, adoro viajar Eu com as também. crianças, Bom, né? com a família. Beach tênis eu adoro, mas eu preciso ainda melhorar. Porque eu ainda... Eu jogo Entrar no muito ritmo. ruim. Eu sou muito ruim, mas eu tô sempre lá tentando. É isso. Eu preciso melhorar ainda, mas adoro esporte. Assim como a Sofia colocou também, eu faço academia. Acho que para a questão da saúde, nutrição, né? Você se alimentar bem, você praticar exercício físico é fundamental. Até para que a gente esteja bem e que a gente seja realizada, né? Eu acho Total. que eu sou uma pessoa super autoastral também. Eu acho que você levar a vida numa boa, numa leveza, faz muita diferença nos desafios que a gente acaba tendo todos os dias. Demais. E ela é sempre otimista, gente. Ah, Ela é autoastral e assim, pode estar caindo o mundo. Ela fala, pera, vamos lá, vamos pensar, vai dar certo. Eu acho muito Vai ter legal. jeito. É isso aí. Na você área dá de uma pessoas pausa. precisa, Tem um né, jeito, gente? Sempre tem um jeito, Muito bom, muito bom. E a Tati? Bom, gente, sou uma mulher PCD, sou mãe também do Gabriel de 4 anos e agora tô grávida aqui, ó, de 5 meses. Parabéns, Tati. É uma menininha, a Mila. Então, assim, realmente ser mãe é uma parte que ocupa bastante tempo da nossa vida. Ainda mais agora que eu vou ser mãe de 2, então eu preciso até dessas aulinhas aí, Bel. Depois eu vou. A gente conversa, Tati, a gente Tudo, a conta. gente conta tudo. De como que é isso, né? Mas eu também tenho, assim, eu gosto muito de muitas coisas aleatórias, também sou muito agitada. Então, gosto de cozinhar, gosto de trabalhos manuais, gosto de jogar videogame, assim, né, muitas coisas. Sou assessora também de artes, minha tia é uma artista plástica. E eu organizo as exposições dela aqui e no mundo. Então, assim, muitos jobs. Acho que eu tô com pouco, e aí eu vou pegando outras coisas para fazer também. Boa, boa. O que significa Miwa? Miwa. Miu é um nome japonês, né? Então, meu filho também tem o nome brasileiro e o japonês, Gabriel Jun. Miwa significa harmonia. Que lindo. A gente ainda não escolheu o nome brasileiro, estamos pensando, mas o japonês já tem, porque desde que eu descobri que eu estava grávida, esse meu filho, que ele nem sabia se era menino ou menina, ele falava que era Miwa, que ia ser uma irmã, ia ser Miwa. Falei, nossa, né? Da onde ele está tirando isso? Então ficou, assim, pegou. Muito Que demais, legal. que demais. Parabéns. Muito Parabéns, bom, muito bom. tá. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada. Bom, gente, eu já vi que eu tô muito bem acompanhado aqui hoje. Você alguma vez, em algum episódio, já contou quais são teus hobbies e as Eu sempre vou dizendo, eu também. Mas eu sou um cara que gosta de jogar beach tênis, eu empreendo beach tênis hoje. Eu tenho uma que arena de legal. beach tênis. Olha! Em Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina. É um pouquinho longe, mas convido vocês a irem lá. Tem aula lá, dá pra jogar beach tênis, aprender a jogar beach Bom. tênis. E eu sou um grande entusiasta da educação. Eu amo educação também. Eu também. Trabalho hoje na Acreditas com educação financeira. Né? E aí esse projeto foi um desdobramento que eu acabei, né, sendo convidado para estar aqui junto e fazer parte disso tudo, fazer essa conexão aqui acontecer. Então, acho que eu sou um cara leve, muito otimista também, e isso tem dois lados, né? Às vezes ser otimista demais também, a gente acaba se iludindo um pouco, então tem um lado de ser otimista demais, mas também sempre em movimento. Acho que eu não consigo ficar parado, assim, sabe? Tô sempre indo para todos os lugares. E isso que me move, e conhecer gente, acho que, eu sempre falo, minha palavra preferida é conhecimento. Porque se você viaja, você está conhecendo. Se você conhece uma pessoa, você está conhecendo. Se você lê, você está conhecendo. Então, adquirir conhecimento, independente do formato, é o que me faz ser o que eu sou, assim, o que me motiva a estar feliz todo dia buscando por mais. Acho que é um pouquinho disso. Demais, Gui. Parabéns, demais. Obrigado, olha, nunca ninguém tinha me perguntado isso sobre. Obrigado, gostei. Pois é. Eu sempre adoro saber sobre as pessoas, né? A gente, quando lida com pessoas, eu acho isso. que saber um pouquinho da intimidade das pessoas é sempre muito legal. Total. E já que a gente está falando das pessoas, né, o grande lance do nosso papo aqui é falar do futuro do RH. Mas eu acho que antes de a gente embarcar, né, nessa viagem para o futuro, a gente tem que falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente vem num cenário pós-pandemia, a gente vem de negócios mudando, a maturidade dos negócios mudando, o mercado mudando, muita coisa nova chegando. E eu queria muito começar o nosso papo aqui pegando a percepção de vocês mesmo de como está o profissional de RH hoje, nesse cenário. Se a gente fosse olhar para uma foto, a gente está gravando esse episódio aqui no finalzinho de 2022, então se a gente for olhar para uma foto, como que está esse profissional de RH agora? Como que vocês enxergam esse profissional, essa profissional? Gui, eu acho que o profissional de RH, ele aprendeu a fazer escolhas. E, pelo menos assim, falando um pouco de mim, né? A gente trabalhando em gestão de pessoas, gostando muito de pessoas,
a gente acaba abraçando muitas coisas, né? E aí, com toda a pandemia, enfim, a gente teve que fazer escolhas. Então, a gente teve 2 grandes objetivos, por exemplo, lá na empresa, que era cuidar das nossas pessoas e abastecer as lojas, enfim, o mercado para os consumidores, para que a gente tivesse produtos nas prateleiras. Isso nos deu um norte tão incrível, porque a empresa inteira olhava para esses 2 grandes objetivos. Então, acabou desdobrando uma colaboração, um foco no resultado, uma empatia, um espírito de dono tão grande que a gente traz até hoje. Então, cada vez que a gente para alinhar o planejamento, que a gente sempre está planejando, a gente olha para algumas prioridades. E a gente continua com essa consistência, obviamente inovando e dando um reshape aí muitas vezes. Mas, às vezes, eu acho que olhando no passado, e aí um pouco igual a sou, eu tenho já mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, às vezes a gente quer inovar, e sempre começando do zero. Mas trazer a consistência é muito importante, porque senão a gente sempre está criando. E quem que está implementando no final do dia, né? Então, eu trago isso para mim. Eu acho que é um grande aprendizado e para o meu time. Então, a gente tem essas prioridades, essa é a consistência. Como é que a gente agora inova e meio que renova para o próximo ano? Total, muito bom. Eu penso muito em adaptabilidade, porque é o que você falou, né? A gente saiu de um ano, a gente já estava falando sobre o futuro de trabalho, de repente pandemia. Nossa, aí muda tudo, trabalho remoto, aí agora está voltando o híbrido. Então, eu acho que toda pessoa profissional de RH assim, precisa se adaptar e saber correr atrás dessas mudanças, né? Como que a gente entende nosso público, nossas pessoas colaboradoras, entende a individualidade, a necessidade de cada um e se adapta a esse mundo que vai mudando tudo, né? Cenário político, econômico, social, saúde, saúde pública. Então, assim, tem que se adaptar e tentar trabalhar rapidamente nessas transformações, né? É muita coisa que vai mudando, de repente. Bom, eu brinco com as pessoas que né, dentro desse espírito de missionária, eu acho que tem uma coisa que eu discuto muito, que é os modismos. Nas empresas como um todo, mas também aqui em gestão de pessoas, às vezes, eu falo que tem uma diferença enorme entre fazer benchmarking para pegar as melhores práticas e pensar o que isso tem a ver com aquilo que eu estou fazendo e ter insights, do que fazer corte-cole do Querer que os outros replicar, estão né? fazendo, replicar. Então, esse modismo me incomoda muito. Queria que todas as empresas fossem, né, que nem a Nestlé, que nem a Bel, que pensassem na consistência. Então, quando a gente vai seguindo, né, eu falo efeito manada, todo mundo seguindo tudo, eu não estou parando e olhando para os meus valores, para a minha cultura, para o meu momento de empresa. Então, assim, essa coisa de dizer, a empresa da velha economia, vamos chamar assim, as empresas mais tradicionais, agora são old fashion e agora é só startup que vai. Gente, né? Uma companhia que se reinventa, mas que ela não é agora que ela tem que se reinventar, é sempre. Porque as empresas que não se reinventaram morrem, como a gente teve aí N casos, mais emblemático a Kodak, né, que foi ela que inventou a câmera digital, não sei se vocês sabem disso, mas eles achavam que isso não ia dar em nada. E aí veio, né, a outra... A Sony, obrigada. E inventou, né? Mas, então, eu acho que a gente está indo, eu acho que essa reflexão hoje tem sido mais consistência, adaptabilidade, a velocidade de entender isso. O que mudou, gente? O mundo, ele mudou sempre. O que mudou foi a velocidade dessas mudanças. Então, requer da gente não só adaptabilidade, como a Tati falou, mas também resiliência à frustração. Porque, às vezes, você está fazendo uma coisa que era prioridade, acontece alguma coisa, tem que repensar tudo e rever prioridade. Então, eu acho que a gente está num mundo, né? O pêndulo do relógio foi muito para um lado só.
agora ele está voltando. Por exemplo, né, as empresas mais tradicionais, que eram vistas como de fashion, né? Não quero mais esse tipo de empresa e tal. E agora a gente está vendo a crise das startups, que cresceram, né, muito rápido, pouquíssimas com a consistência que a Acreditas teve, né, fazendo as coisas nos passos certos, olhando, revisitando, construindo. Então, eu acho que isso é muito importante. O papel de RH é fundamental, porque, assim, se ele não for aquele que está direto, né, ter a coragem de comprar algumas brigas, sensibilizar, mesmo o tema de diversidade hoje, tão importante, tão estratégico, se eu não olho para isso, não é só, vou contratar, né, diversos. Não, se dentro da empresa não está fazendo um trabalho consistente, como você falou, né? De inclusão, de preparo da liderança, e não é só a liderança, é os colegas de trabalho, né? Porque a gente vem com um mindset muito diferente, né? Então, a gente pode falar mais aqui um pouco sobre esse tema, que eu tenho algumas contribuições, assim, que eu gostaria muito de a gente poder refletir mais sobre esse tema e sobre como as empresas podem fazer isso de uma maneira realmente inclusiva. Total, super importante, super importante. Essa é uma pauta que nunca é o tema do episódio, mas sempre acaba virando, sempre acaba entrando, porque no fim das contas a gente está falando de gente e gente é diferente. Né? Então a gente precisa abrir espaço e falar sobre isso e criar oportunidades sobre isso. Então, a gente estava falando de employer branding, no outro episódio a gente falou sobre isso também. Tivemos um episódio só de diversidade, aí foi super profundo, a gente conseguiu chegar em lugares muito legais, mas eu acho que é isso. Né? A gente abrir espaço para criar esse tipo de diálogo. É muito importante a gente trazer isso. Né? E tem uma coisa, Gui, que eu sempre falo para as empresas, quando a empresa vem falar, não, eu quero implementar um programa de diversidade tal, eu falo, pera, deixa eu entender uma coisa. É a diversidade que você quer de raça, orientação, PCD e tal, ou é o mindset, né? A forma com que esta pessoa pensa. Porque é assim, eu quero diversidade desde que pense igual a mim. Sim. Então, eu vejo muito isso. Diversidade sem propósito, né? É diversidade KPI. sem propósito, né? Por que eu estou trazendo, né? E aí fica, não, eu acho bárbaro os relatórios que a gente tem, tipo o McKinsey, estão mostrando que realmente diversidade dá lucro. Impacta o negócio. Impacta o negócio. Mas a gente precisa refletir o tempo inteiro sobre o que é trazer, né, Tati? Acho que vocês duas têm bastante experiência com isso. Eu acho que a gente pode falar mais depois sobre o tema para não mudar aqui. Boa. Acho que a gente vai continuar muito nessa evolução, né? Então, a gente trouxe aqui o cenário, quanto esse cenário impactou. E a questão de adaptabilidade, acho que, inevitavelmente, a gente não pode deixar de falar dos modelos de trabalho. Né? Tudo muda muito rápido e o jeito das pessoas trabalharem também mudou. Muito para ganhar tempo, né? E muito porque também não se tinha o que fazer, então todo mundo aprendeu ali na regra do jogo. Do dia para noite todo mundo entendeu que tinha que ficar em casa e vamos ficar em casa. E agora, quanto tempo a gente vai ficar em casa? Como que vai ser? Não tinha mais o cafezinho para tomar, que a gente fazia aquela reunião de 5 minutos. Virou uma reunião de 15, de 30, e aí as pessoas não ficaram produtivas. Algumas se tornaram mais produtivas por conta disso. Então, tudo mudou. Qual que é a visão de vocês pensando daqui para frente? Algumas empresas já se pronunciam e já falam, olha, o nosso modelo é esse, ou o nosso modelo é aquele, a gente vai ficar full remoto, a gente vai voltar todo mundo para ficar X período, depois vai todo mundo para casa de novo. O que vocês acham que vai acontecer, assim? Se a gente conseguisse olhar para o mercado e dizer, olha, provavelmente esse vai ser um possível caminho. Quer começar, Tati? Posso começar. Eu acho difícil a gente estabelecer um modelo, dizer esse vai ser o modelo futuro, porque é isso, é o que você estava falando, né? As pessoas são muito diferentes. E eu acho que antes tinha a questão do remoto por obrigação, né? Que você não podia sair de casa e você tinha que ficar, e isso deixou as pessoas muito cansadas, né? De nossa, estou o dia inteiro aqui no computador, na mesma posição, falta de relacionamento e de conversar com as pessoas mesmo. E agora a gente está indo para um outro modelo que é bem drástico, assim, né? Que grandes empresas ultimamente, né, se posicionaram, né? Twitter e tudo mais, de querer obrigar as pessoas a trabalhar em um modelo presencial. Então, Tesla, Elon Musk, semana retrasada aí. Pois é, então. Então, eu acho que, assim, eu enxergo muito o híbrido como um bom modelo, mas é isso, entendendo a necessidade de cada pessoa. Nestlé
Lê, como a Acreditas, por exemplo, a gente tem naturezas de negócios diferentes, né? Total. Então, como que a gente vai falar, esse é o modelo, sendo que tem lojas físicas, né? Sem dúvida. Não De dá para fazer. indústria, tem gente lá na fábrica. Então, é muito Exato. complicado a gente estabelecer um modelo, eu acho, assim, de tipo, vai ser esse, pronto, é a tendência, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar a necessidade das pessoas, né? Ter o olhar empático para ver a necessidade de cada um e como cada pessoa aceita melhor, né? Entende, compreende melhor, ainda mais com essa geração Z agora dominando todo o mercado, né? Então, assim, para mim é o híbrido mesmo, mas isso, sempre tentando ter esse olhar para as pessoas, para o individual, de qual modelo funciona melhor. Boa. O que vocês acham? Eu super concordo, Tati, porque isso é diversidade, né? Quando a gente fala, diversidade não é colocar todo mundo num lugar e, olha, você vai ficar aqui. A partir de agora é isso. Não, diversidade é eu me adapto de uma forma, você de outra, e aquilo que a gente falou, os nossos negócios, né? Então, a gente tem a maior parte das nossas pessoas estão nas fábricas, estão em venda. Você fala, vai ser totalmente remoto, vendas, ou a fábrica, né? Então, vai depender muito. E eu quero trazer um ponto para vocês, porque quando a gente falou na experiência aí, Quem Sou Eu, Abel Sem Crachá, eu também sou uma pessoa que adoro sentir dor de barriga, friozinho na barriga o tempo inteiro. E aí, no meio da pandemia, a gente tinha aí por volta de 600 pessoas que não podiam mais trabalhar, que estavam, por exemplo, nas boutiques Nespresso, porque os shoppings fecharam. E aí, eu tinha a gente participou de vários grupos de trabalho, e aí no meu grupo, a gente levou uma proposta diretamente lá para o presidente, para o board, e falamos, puxa, a gente vai pegar essas pessoas, porque as pessoas não queriam deixar de trabalhar, elas não queriam sair de férias, elas queriam continuar trabalhando de certa forma. E a gente criou uma missão colaborativa. Então, eu peguei essas 600 pessoas, eu tinha uma necessidade grande no ponto de vendas, porque a gente automaticamente afastou as pessoas de grupos de risco, então eu também tinha uma parte que realmente não podia sair. E o e-business, a parte de e-commerce estava bombando, e eu não tinha estrutura automaticamente também para isso. Então, o que a gente fez? Para 600 pessoas, a gente começou a distribuir computador para pessoas que nunca tinham, talvez, tanta habilidade no computador, mandamos para pontos de vendas. E quando eu fui falar e quando eu fui apresentar, eu me lembro direitinho que o Marcelo chegou e falou assim, Isabel, mas o perfil é diferente, mas você tem certeza? Eu falei, Marcelo, tenho certeza, claro. Sabia que essas pessoas, a barriguinha tava, o fio da barriga tava grande. Eu sabia que aquelas pessoas não queriam ficar em casa e estavam com uma vontade, brilho nos olhos, de fazer coisas diferentes. Por que não? E aí, por isso que eu vejo que não existe um único modelo. Essas pessoas foram, elas fizeram. E hoje, quando você olha de carreira, pessoas que estavam lá como vendedores nas lojas, hoje estão trabalhando dentro do escritório, super felizes, porque nunca imaginavam que poderiam acontecer. Mas eles experimentaram um outro modelo, eles experimentaram uma posição diferente, que se talvez não tivesse pandemia, ia ser mais difícil de experimentar. Né? Porque dentro da empresa, você fazer transição de carreira... Às vezes a pessoa nem acredita e às vezes o RH fala, puxa, mas o perfil realmente é diferente, eu preciso de uma pessoa assim, assado e tal. E o quanto isso é bacana. Então, quando eu falo muito a questão da inovação, a questão de você pensar fora da caixa, de você... É sobre isso. E a gente desmembrou e hoje, enfim, depois a gente posso contar um pouquinho também, a gente criou um projeto People Match, que é justamente como é que eu conecto essas pessoas com o propósito da empresa. Então, vem muito, acho que falar de modelo híbrido, presencial, vem muito antes a questão da cultura e do propósito. Qual é o meu propósito? Vai ao encontro do propósito da empresa ou não? Né? Acho que é mais profundo, talvez. Olha, eu concordo com tudo que vocês falaram. Para complementar, né? Eu acho que tem uma questão que a gente, antes dessa discussão toda, é a questão de confiança, né? Por que eu preciso ter, claro, fábrica, ponto de vendas, né? Mas por que eu preciso ter as pessoas sobre o meu olhar, né? Porque isso traz desconfiança. Isso traz não acreditar na capacidade da pessoa de autogestão. Isso faz a gente achar que a pessoa vai ser menos produtiva. E claro, acontece em algumas pessoas, faz parte, né? Como tem pessoas que se reciclam, outras não, mas eu acho que trabalhar na liderança, o porquê que está lá, e esse porquê, gente, ele não é corporativo,
Eu acho que tem a questão de entender a cultura e valores, mas tem a questão também da necessidade do indivíduo, que tem a ver com a cultura e valores do indivíduo, né? E assim, e as áreas, tem áreas que têm possibilidade e tem áreas que não tem. Tem áreas que o time, como você falou, Tati, a geração Y, né? É o porquê que eu tenho que estar no escritório. Para quê? Eu quero, né? Então, por exemplo, né, falando o que a gente está fazendo na Companhia de Talentos, a gente sempre teve a questão das pessoas trabalharem aonde quisesse. Foi até engraçado que quando começou a se falar aí há 15 anos atrás de home office, eu disse assim, mas o que eles estão querendo falar com isso? Aí um dia eu perguntei, a pessoa falou, não, a possibilidade da pessoa poder trabalhar alguns dias em casa. Eu falei, não podia? Ela falou, não, parte trabalhista, não sei o que. Eu falei, nossa, eu faço isso há quase 35 anos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que odeio ficar presa no escritório. Tenho, né, se me deixarem presa, tiram o meu pior, não o meu melhor. E eu sempre disse para as pessoas, olha, tipo de trabalho que a gente faz de consultoria, a hora que você está selecionando um executivo que você tem que fazer, né, o hunting, buscar essa pessoa onde quer que ela esteja, por que tem que estar no escritório? A hora de preparar um relatório para cliente, por que tem que estar no escritório? Agora, a hora de entrevistar uma pessoa, um candidato, tem que estar no escritório. Isso. Então, eu acho que entender essas peculiaridades dos negócios e das áreas, né? Então, o que a gente faz hoje? Há 6 anos atrás, quando a gente foi, né, primeiro modelo de romper as paredes das empresas e ter a coisa de colaboração, que eu fui também um tema muito importante para mim, a gente falou, eu não posso falar isso no mercado e não praticar. Então, eu falei, vamos para um coworking. Né? Então, a gente foi para um coworking e no dia, por coincidência, a gente começou lá em janeiro, no dia do aniversário de 30 anos da Companhia de Talentos. Então, todo mundo, quando entrava, recebia um laptop, muitas pessoas ainda não tinham laptop, um celular corporativo, então 100% do time tem. E aí era assim, vem para o escritório quando você quer, quando fizer sentido para o teu trabalho. Ou vem para o escritório porque você sente necessidade de estar no escritório. E depois, né, da pandemia, aí a gente falou, olha, autogestão de equipe. Então, as equipes vão combinar o que é melhor para a equipe, de acordo com a necessidade. Então, você pode escolher vir uma vez por semana fazer reunião. Aí, o que a gente diz não é para vir ficar cada um no computador trabalhando. Não. É para debater, é para trazer ideias, né? É para trazer o cafezinho na mesa, sabe? E sempre tem que estar atrelado a um happy hour, a um almoço ou a um café da manhã. Então, as pessoas se autogerenciam. A gente faz, ao longo do ano, vários encontros, várias festas de Natal. Então, assim, piquenique no parque, e no Escape 60. Então, que legal. O que você pode fazer, né? E tem dado muito certo, porque as pessoas, elas se sentem donas delas. E sabem que se não entregar o trabalho no prazo certo, na qualidade que a gente exige, aí a gente vai conversar. É assim que eu mensuro a questão de produtividade. Por exemplo, está cumprindo os combinados? Gente, faz de manhã, de tarde, de noite, da recepção do médico, da praia. Para nós, tanto faz, desde que você esteja entregando excelência para o seu trabalho e quando é preciso estar presencialmente, estar presencialmente. A gente tem hoje pessoas no mundo inteiro trabalhando para a gente. A gente tem pessoas no país inteiro. Por quê? Porque no nosso negócio faz sentido. Boa, super. Mas essa conexão, Sô, que você está trazendo, ela é muito importante. Porque se você fala que você é 100% virtual, híbrido, enfim... Como é que está essa conexão entre o líder e o liderado? Né? Claro, você pode estar em qualquer lugar, mas essa conexão, esse vínculo, porque isso ajuda muito também a entender a cultura da empresa. Total, quem é essa empresa? Se eu não vejo, se eu não sei, né? Então você começa a desconectar, né? Se desconectar, Tati, exato. Então começa, muito vem, claro, do negócio, né? Onde você está inserido, o tipo de negócio como você colocou, que a gente está inserido. E que líder você tem, né?
Que líder você tem, sem dúvida. E talvez você também como protagonista, né? Então, puxa, se meu líder não me chamou, como é que eu contato? Porque senão você fala, puxa, eu posso estar numa empresa A, B ou C, mas eu não consigo viver essa cultura, né? Que empresa é essa? E eu vejo tão importante cada vez mais a escolha para onde eu quero trabalhar, né? Para quem eu quero trabalhar. E não só, antigamente a empresa selecionava, né, os candidatos. Hoje os candidatos selecionam qual a empresa que eles querem trabalhar. Exato. Né? Então, vem muito ligado a essa questão de propósito. Né? Eu ia falar isso agora. Você falou do propósito antes, né? Do propósito do futuro colaborador, ou da pessoa Sem que quer dúvida. fazer parte daquele time, tá alinhado com o que a empresa acredita. Posso até emendar uma coisa que eu acho importante também numa reflexão como essa? É assim, olhar para o líder e olhar... O que me incomoda muito nas pessoas de uma maneira geral é que ela fala mais para os lados do que para cima, né? Então é fácil reclamar para o colega. A empresa... Não, porque a empresa não é lâmpada, mesa, cadeira. A empresa são pessoas, né? Na pesquisa que a gente faz, a Carreira dos Sonhos, a gente olha jovens, média gestão e alta liderança. A gente perguntou, você pretende sair da empresa nos próximos 2 anos? E 45% da alta liderança falou pretendo. E tinha, óbvio, por quê? Porque eu não vejo os valores e cultura praticados. Eu quase arranquei os cabelos. Eu falei, pera, se a alta liderança pensa... De quem é a responsabilidade da cultura e valores? Se não é começar pela alta liderança no Walk to Talk. Então, e as pessoas não têm coragem de chegar e chamar para uma conversa e colocar seu ponto de vista. E esse feedback, discutir, né? Eu falo assim, por que quando está começando uma nova pessoa na nossa empresa, a gente não tem a conversa líder-liderado dizendo assim, qual é o teu estilo de trabalho? O que é valor para você? O que é valor para mim? Qual a melhor forma de me comunicar com você? Qual a melhor pessoa? Você precisa ser... Você é um perfil centralizador? Gente, tá tudo bem. Mas eu também tenho que aí ter pessoas que estejam afim deste perfil. Então, se já no processo seletivo existia essa coisa de romper aqueles anúncios dizendo, vem aqui, você vai ser o futuro presidente da empresa. Mas trabalhar, que pepinos a gente tem para resolver? Olha, essa área tá com alto turnover, não tá, né? Olhar para esse líder e ele realmente fazer essa análise e o colaborador, né? Ah, não, porque se eu falar eu posso ser mandado embora. Eu falei, bom, então é o lugar que você quer estar? Se você pode ser mandado embora porque você não pode falar, né? Como chama o negócio que está tendo agora, que eu esqueci lá? Quit... demissão silenciosa. Demissão... Resignation. Isso. Demissão silenciosa que está traduzindo aqui, né? E aí, eu digo assim, pessoas, a gente tem que falar, mas a pessoa do lado não vai resolver seu problema. Não vai. Sem dúvida. Então, coragem também, porque o líder, às vezes, ele não percebe que ele está fazendo aquilo, ele não percebe que aquilo está incomodando a pessoa. Aí você vai tirar o melhor da pessoa se ela está desengajada, se ela está desmotivada, se ela só reclama para os lados. Então, o empoderamento da força de trabalho, e aí é da pessoa, é do indivíduo. Eu não tenho nada a perder se eu trazer, claro, cuidando da forma. Né? Porque às vezes a gente chega numa conversa e começa a criticar de um jeito que você destrói, você não constrói. Né? Então, eu penso muito nessas questões, eu acho que tem pouca isso que reflexão você falou, sobre isso. É muito comum, assim, né? As pessoas faltam essa autorresponsabilidade, né? Muitos desses problemas, eles ocupam o RH, área de pessoas, né? Ai, cultura, não tô vendo, RH, o que vocês vão fazer? Ai, nossa, o turnover tá baixo, tá ruim na minha área. RH, o que vocês vão fazer? Então, acho que falta muito essa autorresponsabilidade mesmo, de tipo, o que eu posso fazer, né? Exato. Será que eu investiguei, olhei pro meu time para pensar o que fazer? Ou eu tô cobrando de uma outra área que não tem interação nenhuma, né, quais são os próximos passos? Não, falar, né? O gestor falar, pô, RH, você está recrutando, ninguém para. Pô, o que você está fazendo para engajar? Isso né? aí. A culpa é do RH, a culpa não é do cara que não siga, do cara ou da cara que segura a pessoa lá, que tem isso, né? Então,
todo mundo sempre fica buscando culpados. Total. E não como é que a gente pode construir junto e poder... muitas vezes, gestão de pessoas tem que chegar para esse líder e falar, olha, vamos conversar? Olha aqui teus níveis de turnover e a média da organização. Então, a gente sabe que tem uma questão aqui. Vamos refletir sobre isso? Então, este papo mais reto, mais verdadeiro, é fundamental. E se a empresa não estiver pronta para ter esse tipo de questão, a grande dúvida é o que eu estou fazendo lá. Total. Então, não reclama do outro se é você que está fazendo essa escolha. Como você falou logo no início, Bel, escolha é uma coisa muito importante. Sem dúvida. E você sabe que eu acho que a gente, em gestão de pessoas, a gente tem muitas informações, muitos dados também, né? E o que a gente faz com esses dados que a gente tem? Então, a gente seleciona, ok, a gente já sabe ali na seleção quantos candidatos, né? A gente demorou naquele short list, long list para o gestor escolher. Aí você tem uma pesquisa de clima, que ali aparece pouco como é que foram avaliadas, né, as áreas, enfim. Tem uma entrevista de saída, que você também sabe, o porquê, na real, ali, no papo reto, por que as pessoas estão deixando aquela companhia. Quando eles contam, né? Quando eles contam, porque às vezes no ano eles contam. A grande maioria você vai conversando, no ano conta. Mas o que a gente faz com todo esse... tem avaliação de desempenho, né? E o que a gente faz com todo esse material? Então, se você conectar esses materiais e mostrar para esse líder que, na verdade, tem um maior turnover, gente, funciona. Porque, na verdade, você mostra para o líder e fala, cara, né? Olha aqui, líder, como é que a situação tá? Como é que eu posso te ajudar? Total. Então, é como que a gente começa a ter conversas mais claras também e não deixar ser enganado, né? Eu acho que é usar todos esses dados pró, né? E a gente gravou um episódio aqui muito legal, falando só de People Analytics com pessoas que modelam dados. Então, a gente entrou na parte técnica de analisar dados de pessoas. Mas no fim do dia, né? Quando a gente chegou no fim do episódio, a gente falou assim, gente, mas no fim das contas, não adianta a gente ter essas informações se a gente não tiver inteligência emocional, né? Para olhar para essas pessoas, entender que essas pessoas são diferentes e conseguir fazer a rodinha girar. Porque senão não vai girar, não adianta ter um monte de dado. Como eu ajudo, né? Não é apontar dedo, não é apontar e demitir, não, pelo contrário. Como é que eu te ajudo? Porque a pessoa que está ali sofrendo, ela também não está feliz, né? Claro que não está feliz. E lembrar que o gestor também é um ser humano. Sem dúvida. Que o gestor tem pressão talvez maior do que às vezes ele passa, porque ele cobra, porque ele também muitas vezes está sendo cobrado e cobrado do jeito errado. O gestor também tem dor de barriga, o gestor também tem problemas, às vezes, familiares. E aí você fala assim, meu gestor está super agressivo. Falei, você parou com o teu gestor para perguntar para ele, chefe, estou sentindo que você agora está mais estressado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque do mesmo jeito que eu espero que o gestor me ajude, é lembrarmos o tempo inteiro que ele também é uma pessoa, que ele também é um ser humano com dores e com dúvidas, né? E que somos um time, né? Acho que é uma sensação de time. Vamos dar feedback. As pessoas não recebem o feedback como um presente, como deveria ser. Não fui bem avaliado, tal. Mas por quê? Cadê a evidência? Onde pergunta, né? Qual a dúvida de você perguntar para você refletir sobre isso e entender? Porque eu sempre falo, não importa a tua intenção, importa como o outro viu, certo? Sim. Então é isso. Boa. Bom, gente, aí, dentro desse universo todo, fica cada vez mais claro que o profissional de RH ele vai ter cada vez mais demandas, cada vez mais papéis, né? Então, eu inclusive, né? Eu trabalhei por um tempo na área de RH e eu tinha uma visão que o RH era muito o pessoal que processava folha. Falava, não, é a galera que processa folha, né? Empresas menores que contratavam ali o próprio gestor da vaga que fazia todo esse processo de recrutar a pessoa e trazer e tal. E aí, depois, quando eu entrei no mundo corporativo, eu comecei a entender como isso era. Eu falei, gente, olha só como o RH faz coisa. A gente não achava que o RH fazia tanta coisa assim, né? Olha só, você é... Quantos anos você tem, Gui? Tenho 28. Você tem 28 anos e ele ainda tem, como a maior parte das pessoas tem, a visão de RH como Gerubal Pascoal, chefe de pessoal. Era assim que chamava. Eu tinha essa visão, total. Por quê? Porque não existia área de recursos humanos, existia a área de folha de pagamento, de sindicato. Não tinha uma área, a gente vem de um mundo que a avaliação de desempenho era assim... gosto de você, não gosto de você. Não tinha ferramentas, não tinha instrumentos. Então, foi uma construção da área. Mas, até hoje, a gente ainda tem essa visão, né, da área e uma visão que a gestão de pessoas está lá
em prol da empresa, que vai defender a empresa e não enxerga, às vezes, gestão de pessoas, recursos humanos, como alguém que está lá para apoiar ele nesse processo. Então, tá com problema? Vai lá, conversa, você tem um apoio, você está com dúvida se teu chefe está preparado a isso ou como falar, procura de verdade, né? Hoje a gente tem, a maior parte das empresas tem as business partners, né? Estão lá para isso, né? Então, como é que a gente dissemina essas questões dentro das nossas empresas? Eu falo que começa pelo presidente. Então, sempre quando eu posso cutucar os presidentes, eu vou lá e dou uma cutucadinha, né, Bel? Eu viro e mexe, tenho alguns embates bem legais com o Marcelo, né? Porque a gente reflete, ele escuta, ele trabalha junto, ele traz ponto de vista. Isso faz com que eu cresça e ele cresça. Sem dúvida, Boa. E aí, pensando nessa pessoa que quer ir para a área de people, onde vocês acham que essas pessoas vão se desenvolver daqui para frente? Porque antes era o Ademar Pascoal do departamento pessoal, é isso? Gerubal Pascoal. Gerubal Pascoal. E agora é um monte de coisa. E é um monte de frente, e é analítico, e é marketing, e é um... Para onde que essas pessoas podem ir, assim? Quais são os caminhos que essas pessoas podem construir ou reconstruir as suas trajetórias, pensando no papel do profissional de RH mesmo? Dentro do papel de RH. Isso. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa que trabalha em RH ou quer trabalhar, tem duas coisas que, para mim, qualquer área que você trabalhe seja fundamental dentro de gestão de pessoas, que é sensibilidade à flor da pele, porque cabe a todo mundo dentro da empresa, mas cabe a nós o olhar, perceber o clima da empresa. Não precisa esperar a hora da avaliação de desempenho. Se eu estou conectada e entender o olhar das pessoas, como as pessoas andam, como as pessoas estão falando. Então, sensibilidade à flor da pele. E outra que eu acho fundamental é bom senso. Não existe uma resposta só para tudo dentro de gestão de pessoas. Então, bom senso. Você tem isso, você vai conseguir manejar, né? Para você ler um Analytics, você precisa entender o que está por trás dos números, né? Porque é isso que o Analytics é mais importante. É olhar o que está por trás disso. Então, trabalhar, né? Você falou, as duas têm a área de recrutamento e seleção embaixo. Pô, ter clareza que não adianta eu querer fechar a vaga rápido e com a pessoa errada. Né? Onde eu não faço realmente entrevistas verdadeiras, de dar espaço para a pessoa mostrar quem ela é e falar a verdade. Eu já falei milhões de vezes, acho que vocês já cansaram de ouvir isso, mas eu sempre brinco. O processo de recrutamento e seleção, às vezes, parece historinha de conto de fadas. A empresa quer ser a princesa linda, maravilhosa, que todo mundo quer trabalhar lá, e o candidato quer ser o príncipe, perfeito, sem defeito e tal. No primeiro beijo, os dois viram sapo. Os dois viram sapo. A empresa não era bem aquilo e o candidata também não era bem aquilo, né? Então, eu acho que quem quer trabalhar em RH precisa ter paixão por pessoas. Eu acho que isso aqui, nós três, acho que dá para demonstrar nos olhos. Tem que ter paixão, tem que gostar de conversar, de ouvir, escutativa, para entender o que o outro está querendo te dizer sem julgamento. Né? Então, isso para qualquer área, para todo profissional. Mas em gestão de pessoas, eu acho que é prioritário. Vocês concordam? Total. Concordo. Eu complementaria a questão da empatia. Eu acho que essa escutativa, sem dúvida, e essa empatia, como é que eu me coloco no lugar do outro. E eu vejo um ponto também que é o pensamento crítico, né? Porque às vezes eu falo, puxa, eu vou lá trabalhar em gestão de pessoas, eu vou criar um novo benefício que todo mundo quer e lá. Mas às vezes a gente, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas a gente está numa reunião, vem um projeto lindo, maravilhoso, mas alguém já pensou no end-to-end, né? Com certeza já aconteceu. E aí você fala assim, jura, mas e aí você faz 2, 3, 4 perguntas... Porque senão fica todo mundo naquela... Você vai naquela vibe, né? E no final, é uma energia que você acaba... Despendendo, super grande. O dinheiro, sem dúvida, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente busca eficiência. E aí você investe num projeto que você fala, puxa, não sei se vai dar muito certo. Então, esse pensamento crítico mesmo, de você olhar e você fazer algumas perguntas. E você está aberto a responder, porque essas perguntas podem vir para você. Você está vendendo esse projeto e você pode ser pego também por esse outro lado. O quão importante é o quanto você cresce, né? Respondendo essas perguntas e não ir só
né, naquela rotina meio que deixa a vida me levar? Muito pelo contrário. Total. Como vocês viram, são 3 idealistas, né? Aqui falando. Temos uma coisa muito em comum, que é o idealismo. E aí, você, Tati? Tati? Não, também concordo. E aí, acho que adicionaria esse perfil mais analítico, porque pensamento crítico é muito importante. Mas antes, como a Sophie falou, antes o RH era assim, né? Ai, avaliação de desempenho. Isso aqui eu gostei dele, isso aqui eu não gostei dessa pessoa, não, então vou dar. Então, agora não, acho que já vem um tempo que cada vez mais o RH está se profissionalizando e a gente está fazendo tudo baseado em dados, né? Então, antes era fácil, assim, o RH, você via um monte de gente de psicóloga, eu sou psicóloga, né? Então, você via um monte de psicólogo no RH. Agora não, a gente precisa de gente de engenharia, de software, porque é isso, a gente foi agregando conhecimento e hoje, até uma área de diversidade, a gente não quer criar uma área de diversidade sem propósito. Tem que ter KPIs, tem que ter métrica, tem que ter entrega, um roadmap, o que você vai entregar. Então, precisa ter esse olhar analítico, de tipo, não estou aqui porque é bonito vou mudar o logo, vou colocar a bandeira, né, LGBT quando chegar um mês certo. Não é isso, gente. O que você está fazendo? O que você vai entregar? Qual que é a sua entrega daqui a 4, 5 anos? Então, precisa ter pessoas que vão mexer assim na planilha. Eu sempre falo para os psicólogos da área, vai ter que criar planilha, vai ter que ser ótimo em Excel, pode estudar macro aí, pivot table. Todo mundo tem que, inclusive, aprender codificação. Exato. Né? Senão não vai toda a área. Não é mais aceitável fazer as coisas de modo subjetivo, né? Verdade. E vocês trouxeram antes a figura da liderança, né? E aí eu queria trazer isso para um ponto de vista de skills. Quais são as skills que esse líder, essa líder, que vai estar lá no futuro, ou o futuro já é agora, o futuro é amanhã, né, gente? Então, assim, pensando que futuro é daqui 1 minuto, é futuro. O que essas pessoas precisam ter a partir de agora para conseguir dar conta desse recado? Né, que é um recado cheio de desafios, né, e de pessoas diferentes. Vocês trouxeram a questão geracional, a gente vê aí, né, uma percepção totalmente diferente, as pessoas querendo construir carreiras de uma maneira totalmente diferente do que se falava antes, né? Eu tô na Acreditas há 1 ano e 2 meses, e quando eu falei pro meu pai que eu tava saindo da empresa que eu trabalhava para vir pra Acreditas, ele falou, você tá maluco? O que você tá fazendo? Eu falei, não, pai, eu não tô mais alinhado. Não tá mais fazendo sentido, eu preciso esse diferente. E eu já não sou mais nem um tão novinho assim. Eu sou o cara que já tem dificuldade para fazer TikTok, entendeu? Então, assim, como que esse líder vai conectar tudo isso e fazer tudo isso acontecer do ponto de vista de vocês? Quer começar, Abel? Eu acho que, eu esqueci de falar também, um outro ponto que eu também sou, além de estar na área de talento e cultura, eu sou a business partner para marketing. Eu tenho esses 2 chapéus, né? O que é super curioso, porque uma hora eu olho para o corporativo, para 17 mil pessoas, como é que eu vou implementar algumas ações e tal para todos, e uma hora eu olho para esse público de marketing. E aí, por que eu estou trazendo isso? Quando você vê, por exemplo, público de marketing, eles analisam muito pessoas, né? Eles analisam muito o consumidor para poder falar, puxa, que produto que eu vou trazer, que produto que a gente vai lançar, muito alinhado com essa necessidade do consumidor e tal. E aprendo muito com eles, porque a gente discute muito pessoas. Quando você vai conversar com o time de marketing, eles falam de pessoas, assim, numa profundidade muito grande. E a gente, cada vez mais, falando de marketing, a gente personaliza, né? E a gente, como consumidor, a gente quer produtos muito personalizados. Então, eu quero ir lá e quero escolher minha caixa de bombom, porque eu gosto do bombom A, B e C, eu não quero Z, né? E a gente busca isso. E uma coisa que eu vejo, aí até para o profissional de gestão de pessoas, como que a gente inova cada vez mais? E um ponto que eu falo muito para o meu time, e eu me vejo, assim, o tempo inteiro, com muitos insights, nessa questão da personalização. E aí, como é que a gente vai personalizar em escala? E aí, a gente começou a olhar para dentro da companhia e as necessidades, elas são muito grandes, né? Então, quando você vai falar, por exemplo, de talentos, cada um tem uma necessidade. Total. Puxa, ou cada um aprende de uma forma. Eu aprendo lendo, o outro aprende fazendo treinamento, o outro aprende assistindo, enfim, indo para um seminário, sei lá. E o quanto é importante para a gente, gestão de pessoas também, profissionais, a gente se reinventar, a gente inovar. O que tem de legal no mercado? E acho que a gente falou no começo, né? Não é copiar e colar, mas que faça sentido para a nossa cultura. Então, a gente está olhando muito isso. Como é que eu vou personalizar o desenvolvimento hoje, por exemplo, dos meus talentos? E a gente fez um piloto, agora a gente fez um rollout esse ano. E depois a questão do Analytics, sem dúvida, me ajudou muito na minha retenção. Porque o talento, você fala, puxa, então, Gui, você é um talento.
E so what? O que acontece comigo? E, obviamente, os talentos vão conseguir ser promovidos todo ano, né? Porque existe aí uma questão, existe uma pirâmide, anyway, né? Mas só o fato de você ser reconhecido, você ter algo que você pode gerenciar da forma como você quer, é incrível, né? Então, eu olho muito por esse lado, assim, o quanto a gente está inovando e oferecendo coisas diferenciadas para reter as pessoas, inclusive. Mas de uma forma para todos. Sim. Que hoje eu consigo, por exemplo, fazer para o meu time de fábrica, para o meu time de vendas, para o time de escritório. Mas de uma forma personalizada, em escala, né? Demais. E aí, gente? Falou bonito. Pois é. Não, acho que falando de skills mesmo, eu acho que é muito o que a gente já lançou aqui, assim, né? Pensamento crítico, adaptabilidade que eu falei no começo, porque o RH vai mudando e várias áreas foram criadas depois, né? Tipo, employer branding mesmo era uma área que não existia. Foi criando a necessidade de pensar nesse olhar para a pessoa candidata e como a gente faz para atrair, foi criado. People Analytics também é uma área que foi crescendo depois. Então, a gente precisa ter essa adaptabilidade de dizer, o RH não é mais a pessoa que vai fazer folha, o DPzão, né? Mas agora a gente tem outras atribuições e a gente, como que a gente escala o negócio também, né? A gente está saindo do papel muito só apoiador do negócio para assumir já um olhar mais protagonista, né? De consultor do negócio, de como que a gente alavanca as pessoas para alcançar aquele resultado. Então, para mim é isso, assim, adaptabilidade, curiosidade, porque né, ao longo da minha carreira eu tive que ir estudando, porque as áreas nem existiam, então de um dia para o outro, existe Employer Brand, meu Deus, o que é isso? Vamos estudar, vamos ver. Então, People Analytics também, como que a gente, né, aprende a fazer uma planilha e ler aquilo e remanejar os dados. Então, acho que precisa dessas características, assim, de ir atrás, de ver o que está acontecendo e estudar, né? Acho que curiosidade é fundamental. Não adianta ficar parado achando que as coisas vão andar. Vai se resolver, por osmose, né? Vai acontecer as coisas, né? Eu concordo com tudo que elas falaram. Acho que a gente também já falou aqui sobre resistência à frustração, sobre confiança, sobre coragem, né? Sobre escuta, porque assim, qualquer colaborador ou colaboradora hoje não quer manda quem pode, obedece quem tem juízo, tarefeiro, que o chefe chega, fala o que é e a pessoa tem que fazer. As pessoas querem contribuir. As pessoas querem cocriar, as pessoas querem ser ouvidas. Né? Então, eu acho que isso também é uma grande característica. Agora, o que mais hoje eu tenho batido muito na tecla é sobre o líder parar de achar que tem que ter todas as respostas para ser aquele líder que sabe dizer não sei, vamos construir junto. Né? Eu acho que isso, né, o líder olhar para si próprio, porque ninguém mais tem todas as respostas. Eu brinco que uma das coisas, né, se a gente pode tirar bons proveitos aí de tudo que aconteceu na pandemia, a gente perdemos o cockpit, né, todos os indicadores, tendências que a gente sabia de mercado. Da noite para o dia, a analogia que eu faço apertem os cintos, o piloto sumiu. E aí, como é que rumo eu vou se o piloto não está lá para ler tudo aqueles instrumentos novos que a gente nem sabe mexer? Então, eu acho que quando eu olho, trabalho mais por sensibilidade, trabalho mais na questão de poder dizer, né, eu leio um livro e falo assim, estou atualizada. Quando eu vou na livraria, já tem 3, 4 lançados do mesmo tema. Então, assim, não dá, gente, não dá. A velocidade hoje não dá. E se eu não contar com o time para fazer a diferença, eu não vou para frente enquanto pessoa, enquanto líder e enquanto profissional, porque o profissional também ele além de líder, ela além de líder, também é uma pessoa que busca a sua carreira, que busca aí suas reflexões, só que eu olho as minhas reflexões e não olho muitas vezes das pessoas embaixo. Então, essa habilidade. Se você não gosta você não gosta de trabalhar com pessoas, gente, tem carreira Y, tem carreira especialistas aí, mas de fato é uma escolha você saber se você quer ou não liderar pessoas, porque é muito difícil. Muito difícil. A gente acerta, a gente erra, é muito difícil. Então,
se já é difícil para quem ama pessoas, imagina para quem não ama. Pois é. Não, quando a gente consegue perceber que erra e que acerta, ainda é bom. O problema é quando a gente acha que errou e acerta, e aí acha que acertou e errou, né? Então, mesmo tendo People Analytics, tendo um monte de coisas, você fala assim, mas acho que vai funcionar aqui, vamos aqui, pessoal, vamos. E aí dá errado, e tem que... Né? E a liderança tem medo de errar, né? Total. A liderança tem muito medo de errar, porque ele quer mostrar que a área dele é o máximo, né? E aí não aceita erro, e aí não consegue inovar. E acho que também tem um papel de olhar o que de fato é inovação. As pessoas acham que inovação é criar algo que nunca foi pensado por ninguém. Inovação pode vir de você, né? Na pandemia, eu usei muito essa analogia, que assim, o que eu posso, né? Eu acompanhei de perto o caso da Nespresso. Tá bom, a Reserva também fez isso. Tá bom, eu tenho pessoas que estavam nas lojas físicas trabalhando isso. Só que Tupperware, Natura e tudo mais, é porta a porta, é ligar para cliente. É modelo. É modelo. Então, isso é uma inovação. Eu pegar alguma coisa de um setor que não era o meu e poder trazer isso para a minha organização. Então, esse olhar para o todo é muito importante. Boa, muito bom. Bom, e falando de futuro, eu não posso deixar de falar de um tema que é super importante quando a gente fala de trabalho na vida, no passado e até então, e provavelmente no futuro também, que é a questão de remuneração. Né? Então, a gente vê cada vez mais hoje as pessoas entendendo remuneração de um jeito diferente. Então, os benefícios fazem parte dessa estratégia de remuneração e tudo mais. Mas o que vocês acham que é o futuro? As empresas vão inovar nesse caminho de remunerar? O que vocês sentem hoje na percepção das pessoas que elas entendem como remuneração? Até para abrir a cabeça de talvez aquele RH que está aqui assistindo agora e que ele entende que remuneração é só o salário. Então ele quer ter um compensation incrível, mas que não, que tem mais oportunidades, tem mais coisas. Como que a gente pode pensar nessa estratégia de remuneração de um jeito mais amplo e o que vai ser essa remuneração no futuro do ponto de vista de vocês? Essa eu vou pegar para começar. Eu acho que primeiro assim, as coisas antes eram muito estanques, né? Então, eu aplico um benefício que é igual para todo mundo e, às vezes, eu sou super jovem, não enxergo ainda a necessidade de ter uma empresa privada, ou eu tenho meu plano de saúde individual, não quero outro da empresa e tal. Então, os benefícios flexíveis que vocês criaram e estão mandando super bem, tem tudo a ver com isso. Onde eu sei qual é o pacote que eu tenho para aplicar nos benefícios que tem a ver comigo. E ele também muda ao longo da minha carreira. Puxa, eu tive um filho agora, né? Tati, aí gravidíssima. Que benefício eu posso ter hoje? Né? Muda a necessidade. E remuneração, a mesma coisa. Eu acho que não dá também para fazer conto de fadas aqui. A empresa tem que ter lá os critérios de remuneração conectadas à rentabilidade do negócio, porque também não é ONG, conectada aos estilos de áreas e tudo mais, né? Porque a gente sabe que tem áreas que as pessoas hoje têm mais expertise para alguma coisa, a área inteira tem um pacote de remuneração diferente. Área comercial, o pacote de remuneração é diferente de uma área, às vezes, técnica e tal. Então, eu acho que analisar, né? Tem empresa que é capital fechado. Como vai dar stock options? Como vai dar um monte de coisa que as pessoas precisam, querem compor essa remuneração? Então, eu acho que olhar para tudo isso e ver o que faz sentido. Agora, com certeza, eu acho que a melhor remuneração seria aquela que você, de fato, está olhando a agregação de valor e a entrega. Né? Boa, muito bom. Eu concordo e vejo aqui essa questão da personalização, né? Porque, às vezes, e a gente escutando muitas pessoas que deixam, às vezes, a companhia ou conversas de carreira mesmo com as pessoas, tem gente que fala, puxa, não necessariamente eu quero ganhar mais. Você fala, Bel, você tá louca. Não, tem pessoas que falam isso, mas eu quero mais 1, 2, 3, 5 dias de férias. Ou eu quero, enfim... Então, um novo desafio. Um novo desafio, né? Eu tive um caso que eu achei tão curioso que a pessoa foi promover. A pessoa estava prestes a sair. O que o líder fez? Promoveu aquela pessoa. Só que aquela pessoa não estava pedindo promoção. Dá 1 mês, 2 meses. Foi embora, Tati. Por quê? Porque sabe o que aquela pessoa queria? Ela queria mudar de layer, ela queria se reportar para um layer acima. Mas a promoção, ela continuou fazendo, teoricamente, o que ela fazia com uma responsabilidade um pouquinho mais. Mas ela estava pedindo outro reporte de layer.
Então, eu vejo mais do que a gente falar, puxa, o que tem de inovação e tal, com remuneração, se a gente quer reter as pessoas, o que essas pessoas querem? E aí vem a personalização nesse sentido, sabe? A gente está fazendo com relação a desenvolvimento, a gente encontrou um lugar para os nossos talentos, essa questão da personalização. Mas acho que é muito difícil ainda, e esse é um grande desafio que acho que a gente tem. Como a gente encontra essa personalização ligada à remuneração, a um pacote de total rewards, talvez, né? Porque aquilo, tem empresas que vão poder oferecer ações, outras não, ou até dependendo do nível que você tem. Enfim, aí tem gente que tem carro, né? Ou não tem carro. Como é que eu faço esse pacote? Tem gente que não tá nem aí pro carro. Eu vou te oferecer carro. Nas entrevistas, me fala, poxa, você tem carro hoje? Para eu começar a ver qual que é o diferencial que eu tenho para te oferecer, né? Eu vou te oferecer carro, Gui. O Gui faz aquela cara. Tem gente que fala, não tenho nem carta de Mas motorista. você não quer carro? Não, Mel, porque, tipo, eu sou de Uber. Aí você fala, por quê? Porque aí vem aquela questão que você se projeta, né? Você acha que para você é legal, o outro também, pro outro também é legal. Puta, não é, né? É o tal da empatia corporativa de novo. Total, A gente teve essa reunião, vou falar, hein, Karen, fresquinho aqui, mas semana passada toda a liderança de People se encontrou na Acreditas e a gente falou muito sobre isso, porque no recrutamento a gente mapeia bem o fator motivador da pessoa. Isso. Né? A gente sabe se ela quer mais salário fixo, se ela quer mais stock option, se ela, né, quer um plano de saúde, né, com upgrade. Só que é isso, vai mudando, igual a Sofia falou. Vai, né, ao longo da vida, eu entrei e só tinha um filho, agora tenho dois. Então, assim, vai mudando. Então, a gente estava se questionando isso. Como a gente faz para ir mapeando e atualizando essa base de dados de maneira personalizada? Qual que é o fator motivador da pessoa naquele momento? Para conseguir nos direcionar melhor, porque é o que a Bel estava falando, a gente já chegou a dar, né? No desespero da pessoa pedir demissão, a gente vai lá e, né, às vezes toma uma promoção, ou então, né, um pouco mais, mas às vezes não era isso, né? Então, como que a gente consegue, em escala, mapear o fator motivador e atualizar esse dado com frequência para a gente saber qual o benefício, né? O que vai cair melhor para aquela pessoa. Total. E eu acho que também, às vezes, saber entender que não adianta mais. Né? Em algumas ocasiões, cara, deu o tempo que tinha que Exato. dar. Né? Acontece. E tem uma outra coisa que eu sempre falo, né? Na pesquisa da carreira dos sonhos, muitas vezes, alguns anos atrás, remuneração é o primeiro ponto que as pessoas queriam. Hoje não aparece entre as 6 principais, as 5 principais. E assim, gente, não adianta dar o salário maravilhoso se o que segura as pessoas é ambiente. É a cultura. A cultura, eu me sentir conectado com o meu propósito. Então, assim, né? Algumas vezes, já aconteceu algumas vezes, das pessoas saírem da companhia de talentos porque receberam uma proposta cheirosa de uma empresa. Voltaram dizendo assim, gente, eu nunca tinha sido tão feliz como aqui. O salário está me levando a ficar doente. Não faz sentido, né? E a gente fica super feliz de receber as pessoas de volta. Inclusive, tem isso. Um talento saiu que você não queria, deixa aí. Deixa aí. Se fizer sentido, traz de volta. Não tem aquela coisa, ai, me traiu, ai, não me quer mais, gente. Deixa a pessoa ir e vir para ela poder tomar as decisões. Porque canto de sereia tem um montão aí. É verdade. Mas, e também ajudar nessa reflexão, né? Eu tô aqui por quê? Eu quero entrar aqui por quê? O que eu tô vendo nessa marca, nessa empresa que eu quero? Já para de saída a gente dizer, isso você não vai ter muito aqui, né? De novo, escolhas e, de longe, remuneração. Eu acho que benefício é uma coisa super importante de ser revisada, de não ser uma coisa congelada, mas eu acho que ambiente, cultura, fazer o que gosta é super importante. Esse movimento está sendo bastante frequente, eu concordo com você, das pessoas retornarem para a empresa. Isso, a pessoa saiu e depois de um tempo ela te chama e ela quer voltar para a empresa. Porque é isso, eu me sentia conectado, eu tinha um propósito, enfim, e por algum motivo eu saí, e eu brinco também, ninguém sai para ganhar menos, né? Vamos combinar, ninguém vai deixar, é muito difícil. Então, às vezes, quando você também faz entrevista de saída, porque eu vou ganhar mais.
É claro, as A pessoas vão entrada é pelo comentar, propósito, né? a saída é por R$50 a mais no bolso. Vocês vão comentar. Mas no final, quando você vai e faz uma entrevista um pouco mais profunda, você percebe que aquele não era o primeiro motivador, né? Muito bom, gente. Bom, acho que chegamos num momento profundo aqui da conversa, né? E eu adoro quando a gente chega nessa hora, porque essa hora, infelizmente, é o nosso fim, mas é a hora que a gente deixa, né, um ponto de inspiração para quem está acompanhando a gente. Então, você está aqui com a gente até agora. Obrigado por você que chegou até aqui com a gente. E se você quiser continuar, né, essa reflexão, buscando um novo material, uma nova forma, eu quero ouvir de vocês agora o nosso quadro Dica no Ar. Queria que vocês trouxessem uma dica para o profissional de RH ou pro profissional que quer entender um pouquinho mais desse mundo de pessoas, que quer continuar a tarefa depois desse nosso papo aqui. Que dica que seria importante? Que vocês leram recentemente ou que ao longo da carreira essa experiência foi muito marcante, muito determinante para vocês serem as profissionais que vocês são hoje? O que vocês indicariam aí para quem está assistindo? Quer começar, Tati? Pode ser? Bom, como o aprendizado ele é fluido, né? Acho que eu não vou indicar o nome de um livro ou alguma coisa assim, mas eu falo muito dessa curiosidade, né? Então, tem se falado muito do futuro do mercado de trabalho, sobre demissão silenciosa. E, assim, quando você digita isso no Google, tem 1 milhão de podcasts no Spotify, no YouTube, tem artigos que, né, funcionam para todo tipo de pessoa que gosta mais ou de ler, ou de ouvir um conteúdo. Então, eu acho que, assim, procura, sabe? As habilidades do futuro, assim, tem muitos artigos muito legais sobre isso, tem podcast também, e vai tendo essa curiosidade de, nossa, o que é isso? E, para mim, o que funciona muito é conversar com as pessoas, né? Poxa, aqui, ó, uma pessoa que não precisava nem de apresentação mesmo, né? O próprio nome, todo mundo conhece quem é de RH. Gente, traz um peso nas minhas costas, né? Peso. Todo mundo de RH conhece, né, a Som. Então, eu acho que é isso. Tenta falar com as pessoas, né? Vai atrás, pergunta muito. Eu acho que isso é a melhor forma de buscar conhecimento mesmo. Boa, muito bom. Concordo com a Tati. E eu vejo que eu agregaria... Tem um livro, que na verdade ele não é do mais atual, mas me impactou muito, que é O Poder de Ser Imperfeito. Brené Brown. Brené Brown, maravilhoso. Exato. Eu acho que mexeu muito comigo, porque é aquilo que a gente falou também, né? A gente faz muitos planejamentos, agora é o momento de planejar 2023 e tudo vai ser perfeito. Esse vai ser o planejamento, agora é só executar. Que nada, né? Porque vai chegar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E como é que você tem como é que você aplica essa sua vulnerabilidade de certa forma? Então, esse autoconhecimento, para você saber que você não é perfeito. Enfim, eu acho que tem muitas reflexões, vale talvez um outro podcast pra gente falar sobre. Eu topo. Mas eu acho que é muito por aí, assim. E viver, gente, é adquirir muita experiência. É cair, é levantar, né? É aprender, é conhecer pessoas. Eu acho que é um pouco por aí. É se respeitar, né, Se Bel? respeitar. E aí que é diversidade, né? Eu pensar diferente de você me respeitar e eu te respeitar. Enfim, é bem profundo, acho que vai longe. A gente acabou de viver isso, né? Polarização, ninguém se escuta. Ninguém se escuta, ninguém se respeita. E ficou muito chato, né? Tem chato. Coisas que o mundo está muito chato. Bom, o que eu posso dizer? A primeira coisa, gente, siga todos nós nas redes. Eu escrevo nas redes Instagram, Face ou Twitter. Eu não tenho tempo para conseguir fazer tudo como eu gostaria, mas no LinkedIn eu escrevo todos os dias, né? Tenho, como a Tati falou, uma responsabilidade muito grande, porque como eu adoro cutucar e refletir, fazer as pessoas fazerem sua autorreflexão, então eu escrevo, aí é um prazer para mim. Mas um livro também, como a Bel falou, que mexeu demais, eu estou na segunda vez relendo, é o livro da Carol Dweck, Mindset. Para você entender... como você pensa. Eu acabei também de fazer um curso em Londres totalmente voltado para... O que ela fala é mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Né? Então, para você, inclusive, entender. E, gente, também aqui sem crachá, né? Assim, eu me achei sempre uma pessoa com mentalidade aberta, ousada. Sou uma pessoa profissional, mentalidade aberta, inovadora, de estar aprendendo o tempo inteiro, curiosa, como você falou, Tati.
Aí a gente fez um exercício, eu descobri que na minha vida pessoal, emocional, eu tenho uma mentalidade fixa. Nossa, foi um soco. Eu escrevi para minha família dizendo assim, acabei de receber um soco no estômago com os 2 pés. Porque eu descobri que eu tenho paradigmas meus que me regem, que foram construídos na minha história de vida. Então, tipo, se eu sou merecedor ou não do que eu conquistei. Tipo, eu tenho o tempo inteiro que fazer por reconhecer, para os outros me reconhecerem, que eu não posso dizer não para ninguém. E aí eu descobri emocionalmente, né? Achava que nunca ia ser amada, né? Então, putz, né? Tô contando coisas super íntimas aqui, né? Mas assim, eu tô abrindo o coração por quê, gente? Para vocês saberem que todos nós temos isso e temos que fazer essa reflexão. Então, eu tenho um autoconhecimento super grande, considero que eu tenho um autoconhecimento super grande, tomei minhas decisões de vida, de ser moleca, mesmo com 61 anos, de falar o que eu penso, mas quando eu percebi que eu tinha verdades absolutas na minha vida pessoal, emocional comigo mesmo, nossa, eu falei, opa, voltei para casa e agora voltei para terapia para trabalhar isso, porque são mentalidades que não te levam para frente. Limitantes, né? Limitantes. Tem que expandir, tem que expandir. É isso. Então, vale a pena ler Mindset, porque faz uma reflexão sobre isso enorme. Legal. Boa. Sensacional. Gente, eu quero agradecer muito. Foi incrível o nosso papo. Eu ficaria aqui mais horas e horas conversando com vocês. Muito bom, prazer. Obrigado pela generosidade, pelo tempo, por vocês toparem aqui o nosso convite. E obrigado para você que esteve aqui com a gente. Espero que você tenha curtido esse episódio. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, manda para todo mundo. Segue todo mundo aqui no LinkedIn. Tá aqui na descrição aqui o perfil de todo mundo. Então, quer mandar uma mensagem, quer se conectar, todo mundo aqui, né, vai na medida do possível, cada um com seus números de seguidores, né, que tem a gente e tem a sua que tem um pouquinho mais, mas né, na medida do possível aí as pessoas se conectam e a gente cria conversas e acho que isso é importante, né, no fim do dia a nossa grande ideia e o nosso grande objetivo aqui com esse projeto é a gente fomentar esse tipo de discussão, a gente abrir espaço e a gente se mostrar vulnerável, a gente entender que tá tudo bem ter problema, expor o problema, então obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. E obrigado você. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau, gente. Confio em vocês e se cuidem. A dica. Tchau.